Este é o pastor Moza Noronha, que é um pastor da igreja luterana, já está aposentado, mas a gente não deixa ele se aposentar, porque ele sempre está vindo pregar para nós, como vocês podem observar por suas barbas brancas e compridas, é uma pessoa bastante sábia. Não só por isso. Mas então, o pastor Moza vai trazer a mensagem para nós nessa manhã. Obrigada. Eu peço licença à comunidade, a vocês que estão presentes, para reler o texto da prédica, 2 Timóteo 1, 14. E eu vou dizer, porque eu vou reler o texto. Porque eu tenho comigo a única versão divinamente inspirada da Bíblia. A única. Sabe por quê? Eu fui convidado há uns 30 anos para pregar na igreja luterana na cidade de Blumenau. Uma série de pregações, começando na quarta-feira até domingo. Terminando a série de conferências, como é de costume de nossas igrejas cristãs e protestantes, eu fui até a porta para cumprimentar as pessoas, juntamente com o pastor local. Chegou uma menina, cabelinhos lindos, ali na região de Blumenau, todos de tradição, de origem alemã, e uma garotinha de 6 anos, cabelinhos sobre os ombros, e eu disse: você tem cabelos bonitos. Ela me olhou: o senhor acha? Eu disse: eu acho. Ela meteu a mão na cabeça, arrancou um punhado de cabelo e me deu. E eu peguei aquele punhado de cabelos, dei um nó e colei na minha Bíblia. Eu nunca vi um gesto de afeto tão bonito, tão espontâneo. Essa menina deve ter agora por volta de 30 anos. E eu falei que eu quero ir a Blumenau para pregar naquela mesma igreja, chamada Paróquia da Fé, para pedir o exame de DNA para saber de quem são esses cabelos. Eu gosto da vossa tradução, mas a tradução na linguagem de Almeida, atualizada, eu entendo como sendo uma tradução poética. Quem quis fazer a tradução atualizada da Bíblia, e a Sociedade Bíblica do Brasil entrou nessa, é porque eles entendiam que a linguagem da prosa é mais compreensível do que a linguagem poética. E não é. A Bíblia, na linguagem antiga, me perdoe, a minha igreja, a SLB, que fez essa tradução, eu aceitou essa tradução, mas eu acho que a Bíblia, na linguagem antiga,
a linguagem poética. E a poesia é a transfiguração das coisas sensíveis. E o poeta mato-grossense Manuel de Barros, você é do Mato Grosso, né? Ele diz: a poesia mora dentro da palavra. Então eu comecei a fazer uma leitura poética da Bíblia. Veja que coisas lindas. Vai ver na linguagem de hoje, não tem nada a ver com isso. No princípio criou Deus o céu e a terra. Bom, veja só que imagem linda. A terra era sem forma e vazia. Que beleza! E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Isto para as mulheres presentes, quando diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, a palavra em hebraico é a palavra ruach, significa vento, sopro, ar. E na Bíblia hebraica é uma palavra feminina, que vem desconstruir um pouco essa visão masculina da Santíssima Trindade. Deus o Pai, Deus o Filho, homem, Deus o Pai, homem, e Deus o Espírito Santo, homem. Não é assim. O Espírito é o lado maternal de Deus. Por isso disse a pastora, Deus é pai e é mãe. E o livro do profeta Isaías, belíssimo profeta, ele trabalhou de forma poética o seu livro. E para ele, Deus é uma mulher, imagine, uma mãe de seios fartos, amamentando seu povo. Uma visão maternal de Deus. Então está correta a pastora quando fala que Deus é pai e Deus é mãe também. E é por isso que eu pessoalmente acredito que a mulher é a força motriz da criação. Corajosa. No Éden, enquanto o homem Adão estava morrendo de medo de cobras, a mulher foi dialogar com uma cobra. E que uma coisa nova que aparece aqui, eu digo para vocês, também que os pastores de vocês não estão aqui, porque não ficam bravos comigo. Vejam, alguns talvez, mas vejam que coisa bonita. Não houve queda. Não houve queda. Perguntou a cobrinha, que eu acho que era uma jararaca, uma jararacuçu, um cascavel, ou uma jiboia. Você já provou da árvore proibida?
a árvore da ciência do bem e do mal? Eva disse, não. Deus me livre. Porque Deus disse, no dia em que comer daquele fruto proibido, vamos morrer. E a serpente disse, entre aspas, deixe de ser bobo. Deus proibiu, porque Deus sabe que no momento em que você comer do fruto proibido, seu entendimento vai se abrir. Você vai abrir o entendimento. E vai saber diferenciar o bem do mal. É a grande responsabilidade que as pessoas de origem batista enfatizam com muito rigor o livre-arbítrio. Lutero não acreditava no livre-arbítrio. Mas Lutero tem uma razão especial na sua polêmica com Erasmo. Erasmo de Roterdã defendia o livre-arbítrio. E Lutero dizia, não existe livre-arbítrio, porque o ser humano sempre iria escolher o lado mal. Lutero tinha razão também. Ele sempre iria escolher o lado mal. Eu encontrei no bairro de Ipanema com um amigo meu, professor da UFRJ, o professor doutor Joel Rufino. E o Joel me chamou numa barraca de jornal, numa banca de jornal, e disse, moça, vem cá. Eu fui. Ele disse, eu vou lhe dizer uma coisa, você pregue sobre isso, fale aos seus alunos na universidade sobre isso. O ser humano é um projeto que não deu certo, disse o Joel. Na sexta-feira. No domingo, eu estava numa reunião na casa do doutor Jurandir Freire, um dos grandes psiquiatras e psicanalistas do Rio de Janeiro, e eu disse, Jurandir, eu encontrei com o Joel Rufino. Jurandir é seu colega, lá na UERJ. Encontrei com o Joel Rufino, e ele disse que o ser humano é um projeto que não deu certo. O que é que eu digo para ele? E o Jurandir Freire disse, diga a Joel que o homem continua sendo um projeto. Então nós somos um projeto de Deus. Não um projeto de Deus, mas um projeto de Deus. E Dom Helder Câmara uma vez me disse na cidade de Olinda, onde juntos participamos de um movimento nacional pelos direitos humanos, ele me disse, pastor, talvez nós estejamos ainda no primeiro dia da criação. Talvez estejamos no primeiro dia da criação, porque um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, 1000 anos como um dia. Deus está fora do tempo. Fora do tempo. E fora do espaço. E Deus nos vê como pecadores de conformidade com a leitura do Santo Evangelho. E eu chamo aqui a nossa presença o poeta Gregório de Matos. Grande poeta. Baiano. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alteza eu me despido, porque quanto mais eu tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Jesus compreendeu este Deus. Jesus é a única revelação de Deus. E Jesus, o Cristo, é a única palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus, lá no princípio era a palavra, era o verbo, e a palavra se fez
carne. Jesus é a única palavra. E aqui vamos ao texto da pregação de hoje. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 1, do capítulo, versículo 1 a 14. Primeiro, a saudação. A pastora começou este culto fazendo uma saudação à comunidade. Fazendo uma saudação a todas as pessoas presentes. É um momento de empatia. Empatia é mais do que simpatia. E ele faz uma saudação apostólica. Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Eu acredito, pastora Luz Marina, e vocês mulheres presentes, que Paulo foi o maior teólogo de todos os tempos. O maior teólogo de todos os tempos. Alguns movimentos feministas, sobretudo na minha igreja, questionam Paulo. Dizem que Paulo era um machista porque ele dizia que a mulher deve ficar calada na igreja. Era um machista. Pleno. Mas eu, Luz Marina, desculpe, eu não sei se eu estou falando pela ótica masculina. Eu faço parte dessa cultura, sobretudo nordestina, do Brasil Caboclo, do Zé da Luz. O que é Brasil Caboclo? Brasil Caboclo é um Brasil brasileiro, sem mistura de estrangeiro, um Brasil nacional. É o Brasil que não veste camisa de casimira com botoatura de ouro. O Brasil Caboclo só veste camisa grossa de vidro, gibão e chapéu de couro. O Brasil Caboclo não come assentado nos banquetes misturado com os homens de ané e anelão. Brasil Caboclo só come pirão de carne seca nos dias das eleições, aprumode servir de escada para os homens da posição. Brasil Caboclo não sabe falar inglês nem francês, muito menos o português que o povo fala emprestado. Brasil Caboclo não fala muito mais no nome para votar para o modo dos homens sem governo de votar. É o Brasil das caboclas que de noite se debruça em cima da janela, machucando os peitos virgem e vendo os caboclos pachola pegados numa viola roendo paixão por ela. Mas, porém, o Brasil Caboclo é um Brasil brasileiro sem mistura de estrangeiro, o Brasil nacional. Brasil que um dia eu estou certo nesse descoberto o Pedro Aires Cabral. Então, Paulo, eu entendo Paulo, quando ele disse que a mulher ficasse calada na igreja, porque na sua época, mulher era arrimo de família. E todos eles, os apóstolos, estavam condenados à morte, inclusive Paulo. E as mulheres tinham que cuidar das crianças. Porque os homens estavam todos nessa luta. Era um contexto cultural em que os homens estavam destinados a irem para a guerra e a morrer. Paulo ia ser crucificado. Mas ele disse, eu sou um cidadão romano, não posso ter morte de crucifixão. Os algozes disseram, tudo bem, você está salvo. Você não será crucificado, porque você é cidadão romano. Aí você vai perder a cabeça. Então, aquele era o contexto. Por isso a mulher, naquele momento, devia. Não hoje. Não hoje. Porque eu digo a vocês, o valor da mulher jamais acaba.
Todo o homem que a ama, ela cobiça. Se tirarem as mulheres da igreja, não tem mais um coió que varre isso. Pois bem. Primeira coisa, a saudação apostólica. Versículo 1 e 2. Graça, misericórdia e paz. Que bonito. Eu vos desejo o a ti, meu filho Timóteo. Graça, misericórdia e paz. Segundo, versículos 3 a 5. Gratidão e lembrança. Paulo expressa gratidão a Deus por Timóteo. Intercede por ele nas suas orações. Ele recorda as lágrimas de Timóteo. Timóteo sabia chorar. Eu odeio aquela música, embora eu goste do cantor. O homem que é homem não chora, nem quando a mulher vai embora. É terrível isso, né? Segundo ponto. Reavivar o dom do Espírito. Exortação de reavivar. Nós estamos sempre. Nunca somos pessoas acabadas. Nunca somos pessoas acabadas. O mestre Paulo Freire dizia: o mundo não é, o mundo está sendo. Nós estamos sendo. Ele lembra, versículo 7, a natureza do Espírito. No versículo 8, ele chama Timóteo a coragem. A coragem. Coragem não é não ter medo. Eu tenho uma amiga que mora em Brasília, professora da Universidade Nacional de Brasília. Tem 2 filhos. Vieram passar umas férias comigo no Rio de Janeiro. Ela muito preocupada com o filho mais novo, que queria viver no mar. E enfrentando, com 6 anos, as ondas. E eu disse: Eva, teu filho é corajoso. Ela disse: não, ele não é corajoso. Ele não tem medo. Então, é diferente entre uma pessoa corajosa e uma pessoa que não tem medo. Que o medo é necessário. É o medo estruturante na psicologia. O medo estruturante. Eu não vou caminhar na praia aqui de Niterói, meia-noite, com o celular, com a bolsa pendurada nas costas. Eu não vou. É o medo necessário, o medo estruturante. Emílio Miri Lopes escreveu Os 4 Gigantes da Alma. Os 4 gigantes da alma. O primeiro gigante da alma é o medo. Quem não tem medo é uma pessoa perigosa, não tem medo. É o medo estruturante. Mas tem outra forma de medo que deve ser abolido da nossa vida. É o medo fóbico. O medo do outro. O medo é diferente, há uma diferença entre o medo estruturante, ligado ao nosso instinto de conservação,
e o medo fóbico. Então, quando Paulo vai dizer a Timóteo, não tenha medo, você não tenha medo do outro. Não tenha medo. É o medo que se semeia. O medo do nordestino. Como foi propagado muito lá no sul, depois da vitória do Lula. Como os nordestinos foram vilipendiados por causa disso. Vamos separar o Brasil, começando a partir de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Vamos acabar com essa raça. O medo da raça negra. Padres jesuítas que vieram para o Brasil depois da nossa independência foram discutir se negro tinha alma, e a conclusão é que não tinha. Por isso o negro poderia ser escravizado. Os índios tinham alminha inferior. Como no segundo século da era cristã, houve um concílio especial para discutir se mulher tinha alma imortal como os homens. E a conclusão do concílio é sim, mulher tem alma imortal, mas não como dos homens, é uma alma inferior. Conclusão do concílio. Os concílios já fizeram muita bobagem. E já mataram muita gente em nome de Deus. Tem um livro curioso, Em Nome de Deus. Quantas barbaridades foram feitas em nome de Deus? Quantas pessoas foram levadas à fogueira? Quando os espanhóis chegaram em Cuba, tinha uma tribo, a tribo dos Simonês. Uma tribo forte, guerreira, valente. E o cacique se chamava Ratuí. Os índios resistiram à presença dos espanhóis. Com a cobertura dos jesuítas. Ratuí foi preso, julgado e condenado à morte. Mas os padres chegaram e disseram, tem uma forma de você escapar da morte. É você aceitar Jesus Cristo no seu coração. É você se tornar um bom católico, um bom cristão, fervoroso. Você vai escapar da morte. Então não vou ser queimado? Não, você vai ser queimado de qualquer jeito. Mas se você aceitar Jesus, você vai para o céu. E o Ratuí, e lá no céu, para onde eu for, vocês padres vão estar lá também? Sim, nós vamos estar lá. Então eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno. Disse o Ratuí. É porque muitas vezes nós pregamos um Deus que está muito mais para o demônio do que para Deus. É um Deus que parece muito mais com um demônio do que com Deus. No livro de Goethe, Fausto, tem uma figura chamada Mefistófeles. Mefistófeles era uma representação do demônio, do diabo. E Mefistófeles vai se definir e ele diz, eu sou aquele que vem para negar. Eu venho para negar. Ou eu sou aquele que vem para dividir. Então, muitas vezes, a nossa visão de Deus
está completamente deformado. E é por isso que eu digo, minha querida pastora, que você fez uma declaração muito bonita quando eu vim aqui, uma das outras vezes. Você disse: o pastor Moza é meu pai espiritual. Bonito isso, né? Pois é. Então, terminando, se bem que eu conheci um pastor José Borges dos Santos Júnior, foi presidente do Conselho Nacional de Educação. Ele dizia: quando você for pregar, não se preocupe com o tempo. Está pregando. A pessoa, de repente, começa a mexer com um, com o outro, mexer com os dados, mas você deve continuar pregando. De repente, alguns colocam o relógio, olha o relógio, mas você deve continuar pregando. A hora de você parar de pregar é quando os ouvintes olharam o relógio e depois colocarem o relógio no ouvido para ver se o relógio parou. Vivemos pela esperança. E é por isso que eu partilho com vocês 2 pequenos poemas. Nós estamos numa paróquia cristiana chamada Esperança. Eu sou fanático por um poeta paraibano chamado Augusto dos Anjos. Era um poeta sarcástico, chamado Poeta da Morte. Ele diz: como é terrível ser tuberculoso, magro, asqueroso. Na época a tuberculose era fatal. Como é terrível ser tuberculoso, magro, asqueroso, ombros arqueados, fugindo da neblina e da fumaça de um cigarro, vendo um pedaço do pulmão a cada escarro, e a humanidade a se esquecer. Recife, Ponte Buarque de Macedo. Eu ia caminhando para a casa do Acra, que é a casa funerária, contemplava a minha sombra magra, pensava no destino e tinha medo. Esse poeta escreveu, eu encontrei nas obras completas dele, um poema belíssimo sobre a esperança. Eu digo para vocês, todos membros dessa igreja, eu sou hoje o mais velho presente nessa comunidade. Eu acho ótimo. Não gosto de ser chamado de idoso, porque quando você vai a uma loja de antiguidade, não tem coisas idosas, são coisas velhas. E quanto mais velhas, são mais preciosas e mais caras. E eu estou lendo como meu livro de travesseiro, tem minha Bíblia. Essa Bíblia que eu digo que é o único exemplar verdadeiramente inspirado por Deus, que eu mandei encadernar, em capa de couro, bonito, azul, por conta daqueles cabelinhos que estão presos. Mas o poeta disse, esse poeta da morte, que ele dizia: eu sou uma sombra, vem de outras eras, do cosmopolitismo, das monedas, larva de recônditas reentrâncias, do mais supremo caos eu procedo, escuridão de toda a escuridão. Aí ele vai dizer o seguinte: a esperança não murcha, ela não cansa, também como ela
não sucumbe à crença. Vão-se sonhos nas asas da descrença, voltam sonhos nas asas da esperança. Muita gente infeliz assim não pensa. No entanto, o mundo é uma ilusão completa e não é a esperança por sentenças, este laço que ao mundo nos manda. E agora para vocês, mocidade, portanto, ergue o teu grito, sirva-te a crença de fanal bendito, salve-te a glória no futuro. Que vocês sejam como Timóteo. E eu disse que eu sou o mais velho, porque a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 6, versículo 3, Deus disse a Moisés: os dias do homem serão de 120 anos. E eu garanto a você, se eu morrer antes dos 120, no Tribunal Superior do Céu, eu vou processar Deus. 2 motivos. Primeiro, propaganda enganosa. Falou 120 anos. Segundo, quebra de contrato. Que Deus abençoe você.